pessoal, hoje quero falar sobre um tema de direito processual trabalhista que é o procedimento sumaríssimo. Ele foi criado no ano de 2000, então é dedicado a causas menores, causas de menor expressão econômica, volume financeiro, provavelmente questões mais simples, então elas são tratadas com especial rapidez. Então existe um conjunto de normas para tentar dar especial celeridade a esse tipo de demanda. O procedimento sumaríssimo serve para as causas de até 40 salários mínimos, de acordo com o artigo 852-A da CLT. Então, se a tua causa tiver até 40 salários mínimos, você tem que submeter ao procedimento sumaríssimo, porque rito não é, você não escolhe. Rito é aquele determinado por lei. Então, para dar maior celeridade, agilidade, a lei trouxe algumas particularidades para a petição inicial nesse procedimento sumaríssimo. Primeiro, ela tem que ser líquida, isso ela tem que trazer o valor mesmo, diferentemente da questão do artigo 840, no procedimento ordinário, se precisa ou não liquidar. Eu acho que no procedimento sumaríssimo não há a menor dúvida, de acordo com o artigo 852-B, inciso 1º e parágrafo 1º. Então você tem que liquidar e o somatório desses pedidos, naturalmente, não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Na fase de conhecimento, não se admitirá no procedimento sumaríssimo a citação por edital. Não é possível. Então tem que ser em local certo. O réu tem que estar em local certo. Portanto, de acordo com o artigo 852-B, inciso 2, não se admite citação por edital. E eu queria fazer uma pequena ressalva. Há alguns autores e doutrinadores que dizem que não cabe nunca. Não é verdade. Vamos imaginar que uma ação tramitou pelo procedimento sumaríssimo, houve citação regular, houve contestação, houve instrução, sentença, aí chegamos agora na fase de execução. E na execução foi apurado o valor e a empresa sumiu. Nesse caso, eu acho que poderia fazer citação por edital. Não teria problema nenhum. Não há esse tipo de vedação. Até porque você não encontra mais o executado, não há alternativa. Então eu queria assim fazer uma relativização. Não se admitirá a citação por edital na fase de cognição, de conhecimento, mas na fase de execução me parece que é possível. E não cabe quando o réu for ente público. Então, se for administração pública direta, não cabe o uso do procedimento sumaríssimo, mesmo que a causa seja inferior a 40 salários mínimos e mesmo que do poder público se requeira apenas a responsabilidade subsidiária, o que é muito comum na terceirização. Aliás, nós temos na justiça recheados, tem muitas ações, o poder público é um dos maiores terceirizadores que existem, então ele usualmente é chamado na justiça para responder de forma subsidiária por conta de uma terceirização na forma da súmula 331 do TST. Então, nesse caso, mesmo que dela se peça a responsabilidade subsidiária, ela é parte e, portanto, não cabe o uso do rito sumaríssimo, mesmo que a causa seja de pequena expressão econômica. Está no artigo 852-A, parágrafo único, então essas causas obrigatoriamente tramitarão pelo procedimento comum ordinário. Se você utilizou o procedimento sumaríssimo, caberá ao juiz fazer a conversão. E eu posso te garantir, os entes públicos trazem em preliminar de contestação essa impossibilidade do prosseguimento pelo rito sumaríssimo. Uma pergunta: cabe reconvenção em causa que tramita pelo rito sumaríssimo, ou seja, o uso do artigo 343? Uma das modalidades de resposta é a reconvenção. Caberia no procedimento sumaríssimo? Há dúvida, eu quis trazer para reflexão, mas a maioria dos autores entende que não é cabível a reconvenção no procedimento sumaríssimo, porque viola a própria filosofia do Instituto, que é dar agilidade, que é dar rapidez. Mas mesmo esses autores que entendem pela impossibilidade da reconvenção, compreendem que é possível o chamado pedido contraposto, aí utilizando emprestado a lei dos juizados especiais, lei 9.099, artigo 17, parágrafo único, que permite não reconvenção, mas sim pedido contraposto, feito na própria defesa. E aí coloco mais uma dúvida para você refletir. Se esse pedido contraposto que nós vamos admitir, e se ele ultrapassar 40 salários mínimos, então primeiro, ficaria limitado também a 40 salários mínimos? Bem, a lei não diz. A lei diz que a petição inicial não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Aí a dúvida é se esse pedido contraposto, no caso, no lugar da reconvenção, ultrapassar 40 mínimos, se seria o caso de transformar aquele rito em ordinário, já que nesse caso você tem a mais ampla possibilidade de contraditório e de ampla defesa. Bem, seja como foi, prosseguindo, no procedimento sumaríssimo, pela lei, mas apesar na prática é bastante descumprido, mas pela lei a audiência deveria acontecer em até 15 dias do ajuizamento, artigo 852-B, inciso 3, e como regra, está bem claramente, o privilégio teria que ser una, artigo 852-C, a não ser que um caso muito especial aconteça, que a própria lei prevê essa possibilidade. Então, um prazo bem curtinho, reparem, para dar maior celeridade a esse rito, mas na prática é muito difícil a gente respeitar esse prazo, muito difícil mesmo. Apesar de que está na lei, me parece que até o legislador não conhecia, ou não conhece bem os meandros, né, do processo do trabalho e da justiça do trabalho. Quanto às testemunhas, nós sabemos que tem uma peculiaridade, as testemunhas diminuem, são até 2 para cada parte, e outra coisa é que elas devem ser levadas espontaneamente.
Somente se comprovadamente convidadas não comparecerem é que elas serão intimadas pelo juízo e serão, se for o caso, conduzidas, né, à força se elas não cumprirem isso. Está nos artigos 852H, parágrafos 2º e 3º. Outra coisa interessante é que a sentença dispensa o relatório. Lembra? Relatório, fundamentação, dispositivo ou conclusão. No procedimento sumaríssimo é dispensado o relatório, artigo 852I e parágrafo 1º. Só para você saber, está dispensado o relatório porque quando foi criado o procedimento sumaríssimo, a ideia é que seria uma coisa de causa pequena e, portanto, não caberia recurso. Não seria possível recorrer. Seria mais ou menos aqueles casos de alçada exclusiva de vara que não cabe recurso, a não ser se houver violação literal, frontal à Constituição Federal. Então a ideia era essa. Já que não ia ter recurso, ninguém ia precisar ler um relatório, porque ninguém ia se debruçar sobre aquele processo para fins de recurso. Mas essa peculiaridade de não caber recurso foi vetada à época pelo presidente da República e até hoje não foi apreciado esse veto. Também junto aos tribunais, havendo, portanto, recurso ordinário, é normal e é regular, existe todo um trâmite para favorecer a agilidade, a celeridade. Então, por exemplo, de acordo com o artigo 895, parágrafo 1º, inciso 2, a distribuição desse recurso é imediata, ele passa na frente daquele de distribuição de recurso ordinário, que tramita pelo procedimento ordinário. Esse relator, pela lei, tem 10 dias para poder fazer o seu voto, né, o seu relatório, nem sempre esse prazo também é cumprido, mas sendo liberado o voto, a Secretaria da Turma ou a Secretaria do Tribunal tem que colocar em pauta imediatamente, também passando na frente. Não há a figura do revisor, então nos tribunais que ainda há a figura do relator e do revisor, na causa de procedimento sumaríssimo não tem revisor, colaborando para a agilidade. O parecer do Ministério Público, quando for o caso, é emitido oralmente na sessão, ou seja, ele não é previamente feito por escrito, porque isso demanda mais tempo, tem que enviar ao Ministério Público, receber do Ministério Público, então é feito na própria sessão de julgamento. 895, parágrafo 1º, inciso 3. E o acórdão, gente, geralmente é curtinho, especialmente quando confirmar a sentença. Então basta a certidão de julgamento e, se for manter a sentença, basta se louvar os seus próprios fundamentos. Sem maiores formalidades, tudo muito rápido, muito dinâmico, pelo menos filosoficamente. Nem todos os tribunais conseguem imprimir essa celeridade desejada pelo tribunal por questão estrutural. Mas esse acórdão, então, está no artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4. No recurso de revista também algumas particularidades, porque ele é mais restrito. Só cabe recurso de revista no caso de rito sumaríssimo se houver inobservância, contrariedade à súmula do TST, súmula vinculante do STF ou violação frontal direta à Constituição Federal. Artigo 896, parágrafo 9º. Não há outras hipóteses, por exemplo, violação à lei federal não credencia recurso de revista no rito sumaríssimo, ao passo que autoriza no procedimento comum ordinário. E não é possível recurso de revista nesse rito quando há contrariedade à OJ. Eu falei que só cabe no caso de súmula. Para a OJ não cabe. Isso está numa própria OJ, 352 da SDU e 1 do TST. Espero que tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.